Economistas, Edilson, ouvidos recentemente pelo Estadão, estimam que em arrecadação, como essa regulamentação que vai avançar agora, a partir do ano que vem, em arrecadação no caso das bets, que são essas apostas esportivas online, os cofres públicos podem conseguir reunir entre 2 bilhões, isso anualmente, já em 2025, entre 2 bilhões e 10 bilhões, é um universo muito diferente, né? Mas entre 2 bilhões e 10 bilhões de reais, isso só em 2025. Mas aí, conversando com muitos especialistas, inclusive da sua área, alguns defendem que é pouco perto do que vai ser necessário de investimentos na saúde pública para lidar com uma alta demanda na área da saúde mental. Talvez você não tenha números, mas pela experiência, faz sentido esse tipo de declaração? Faz todo sentido, não tenha dúvida nenhuma. E, inclusive, no que eu estou acompanhando, eles estão dizendo lá que 1% para a saúde. Só que isso não está carimbado que é para o transtorno do jogo. 1% para a saúde, num país carente como o nosso, de tantos projetos aí, seja na área de saneamento, de vacinas e etc., você falar que para a saúde, diante dessa demanda toda, você vai dar 1% para a saúde, parece um escárnio, uma brincadeira de mau gosto, né? Então, assim, como eu disse, está crescendo exponencialmente e vai continuar. Estou ouvindo muito aqui e ouço em todo lugar que eu vou e etc., na mídia, enfim, falar da regulamentação. Do ponto de vista da saúde, eu quero levantar minha bandeirinha aqui da saúde. Cada um levanta a sua, tá certinho. Da bandeira da saúde, o que eu quero dizer? Se for muito bem regulamentada, se for muito bem com travas, se for muito bem feitinha, e quase ninguém fala do quê? Da fiscalização. Porque não pode fazer regulamentar para inglês ver. Então a gente vai lá, regulamenta, fala que isso, fala que aquilo, e na prática, o governo, a sociedade civil, que seja quem for, vai funcionar as ouvidorias que estão prometendo nas bets? Relato de uma paciente minha ontem. Ela foi lá, pediu para ser excluída o perfil dela, porque ela tinha problema de saúde, né, de transtorno do jogo. Se você tem certeza, mas e se você se arrepender? Que mau caratismo é esse? Não, olha, ainda tentou convencê-la. E ela falou, não, mas eu quero, olha, se você excluir definitivamente, o seu perfil não pode voltar mais. Não, mas é isso que eu quero. Aí, não, então em 24 horas, você... Que história é essa de 24 horas? Porque sabe do transtorno do jogo, sabe que essas pessoas, o craving, a fissura dela, é igual da cocaína, é igual do crack. Essa pessoa, quando ela foi deitar, ela tá de novo lá pensando no jogo. Peraí, mais 20 aqui, eu tento ganhar 500, eu pago minha conta de luz e de água que está atrasada. Pronto, ela não foi excluída de novo lá. Então, tudo que se fizer muito bem regulamentado e fiscalizado, né, com a maior perfeição possível, né, adaptando, como vocês estão falando aqui, e etc. tal, o que vai acontecer no nosso país é que nós vamos, quiçá, ter uma redução de danos. A gente só pode falar em redução de danos e depois é que nós vamos ver, no atravessar do ano de 2025, de 2026, se foi uma redução de danos significativa ou não. Porque para nós da saúde, né, não só para nós da saúde, mas as pessoas que estão hoje sofrendo com o transtorno do jogo e seus familiares, por exemplo, eles iriam discordar plenamente aqui do Felipe quando ele disse bravata do presidente Lula. Por quê? Por quê? Se você regulamentar e não der certo, fala lá para essas famílias, não, sabe o que acontece? Nós vamos arrecadar imposto, olha, tem uma lei assim, tem um negócio assado, a gente está fiscalizando. Fala para uma mãe que perdeu um filho, perdeu o marido, que perdeu tudo, quebrou a empresa, vendeu tudo, entrou em desespero e se matou. Fala lá para ela, não, a gente está regulando, calma, vai dar tudo certo, né? Então, e eu com isso, obviamente, eu não estou querendo dizer aqui que a princípio a melhor solução seria proibir ou qualquer coisa parecida. Mas se não funcionar, então o que a gente faz? Continua não funcionando e vai trocando a roda
né, o pneu com o carro andando? Quando é que vai se tomar uma atitude? É a mesma coisa de vocês falarem aqui, né? No geral, que eu também ouço por aí. Vou dar um outro exemplo. Olha, vamos servir agrotóxico. Você só vai comer alimentos com agrotóxico de terça e quinta. Né? Tudo bem. E aí continua, porque foi liberado, vamos supor, né? Foi liberado agora tais agrotóxicos que são comprovadamente cientificamente que pode causar câncer e etc. Então, só porque regulamentou, não se volta atrás. Então, se tiver a população morrendo, se tiver a população adoecendo comprovadamente por aquilo, tudo bem porque foi regulamentado? Mas tem um ponto aí. Eu acho que o seu exemplo talvez não sirva por uma razão simples. O agrotóxico, ele é, por definição, uma coisa que vai causar um mal à saúde. Ele é destinado para matar e o jogo pragas. Não. O jogo é um entretenimento. Não é. Nunca foi. Não. Então você está falando de algo que acontece no mundo inteiro. O jogo é entretenimento. O jogo é entretenimento para todos. A estatística... Bom, então você está negando 200, 300 anos de história de jogo. Eu trabalho nesse mercado e posso dizer para você. Por definição, qualquer atividade de jogo visa o entretenimento. Nem 20% das pessoas são jogadores frequentes. 80% são jogadores eventuais. E a estatística mundial, inclusive em matéria de vício de jogo, que você deve dominar, enquanto a gente tem no Brasil hoje aproximadamente entre 18% e 20%, segundo dados do Ministério da Saúde, que são considerados aqueles bebedores inveterados de álcool, nós temos no mundo a estatística que nos aponta que apenas 2% dos jogadores são ludopatas ou com transtorno de jogo. Isso é literatura mundial que nos conta. Sim. Então, assim, não dá para a gente tomar o que é exceção como regra. Cada vida perdida deve ser lamentada. Cada vida perdida nesse país precisa ser lamentada de alguma maneira. O que a gente não pode, e aí, sobretudo, na economia a gente aprende isso, a gente precisa trabalhar com dados macro. As decisões, as grandes decisões de Estado, elas são feitas em função do que ocorre com a maioria, do que é a tendência, do que é a regra. Então, na medida em que a gente pega e diz para 98% das pessoas, olha, você não pode fazer isso, porque 2% tem alguma distorção. O que a gente faz? É muito mais fácil, e aí eu concordo com você, investir para tratar esses 2% e investir numa política pública de regulação que evite que mais do que 2% se vicie, ou seja, a gente tenta conter ou reduzir, para que essas coisas não tornem a ocorrer. Então, assim, eu acho que nós temos que trabalhar com o que é a regra, não com o que é a exceção. Só para a gente organizar, Edilson, várias pessoas já levantaram os dedinhos. Vamos começar então com o Felipe. A bravata é rapidinho. Depois a Carla. Quando eu falei da bravata, porque ele não teria como simplesmente proibir. Foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e que ele sancionou, inclusive. Então, ele vir agora e dizer que ele vai simplesmente proibir, ele não tem esse poder na mão para falar, a partir de hoje o jogo está proibido. É nesse sentido a bravata. Agora, que existem ou podem existir problemas de todas as ordens, desde o jogo responsável até a ludopatia, isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, sem regulamentação, esses problemas como o vício continuarão existindo, só que não estarão sob o olhar do poder público e fica ainda mais difícil de tratar e de coibir esse tipo de situação. Carla, depois a gente passa para o Edilson. Bom, aqui eu vou fazer uma junção de todos aqui e colocar alguns pontos. E até vou deixar algumas questões realmente vou pedir aqui para os advogados ajudarem até a gente. Puxando um pouco do nosso histórico, é importante a gente lembrar que as nossas decisões de intervenção do Estado na ordem econômica, elas têm uma carga moral muito grande. No entanto, que a palavra usada lá atrás, quando a Lívia falou, foi a questão degradante. Então, o degradante é um peso moral que você tem quando você decidiu lá atrás encerrar o jogo. Então, nós já tivemos cassinos e eles foram encerrados. Nós já tivemos os bingos e eles foram todos encerrados. Então, com base nisso, vamos admitir que se a gente passe a ter um peso na sociedade, um problema socioeconômico muito profundo, por exemplo, estava pensando aqui
aqui enquanto vocês estavam conversando. Pode ser que a gente chegue numa situação social onde a gente tenha que fazer um plebiscito. A gente já não fez plebiscito sobre armas no país? Pode ser que a gente chegue numa situação dessa. Então, é uma questão aqui que eu estava pensando junto com vocês, justamente porque tem uma fala política na questão do Lula, quando ele diz, vou encerrar isso, que tem uma bravata, e é uma bravata, uma fala política. Mas aí eu fiquei pensando numa possibilidade de um agravamento daqui para frente, se a gente um dia, uma hora, não chegaria numa solução, e talvez um plebiscito, que aliás eu acho plebiscitos fantásticos, a gente usa isso muito pouco no Brasil, né? Podia ser aqui igual a Suíça, a gente fazia plebiscito para tudo, mas esse talvez seja um tema muito interessante. Outro ponto, pegando a questão tributária, que é exatamente o que o Edilson estava falando. E é importante a gente lembrar que durante esses 4 anos de não regulação, nós criamos uma bancada das bets. Então, nós temos deputados e senadores defensores disso. E durante esses 4 anos, nós conseguimos criar uma estrutura, inclusive tributária, muito baixa, ínfima, que não vai dar conta exatamente do que você está falando. Então, quando a gente olha que a gente vai ter, as empresas ficam com 88% do faturamento bruto para o custeio das atividades e a arrecadação é de 12%, dos 12%, 2% é para a Seguridade Social, e inclusive foi um movimento no Congresso para reduzir isso, porque era maior para ser isso, então teve deputado trabalhando para reduzir isso. E os 10% aí você joga, como você tinha dito, que ele não era marcado entre educação, saúde, turismo, segurança pública e esporte. Sabe Deus como é que isso vai ser dividido. Então, essa estrutura tem que ter empresa com sede no Brasil e tudo. Vou falar só do mercado regulado, digamos assim. E a pessoa física, o apostador premiado vai ter que pagar 15% de imposto de renda, que também é muito baixo, porque ele tem um ganho de capital, digamos aqui. Como o Brasil tributa mal, lucro, juro, renda e patrimônio, a gente já sabe que já está mais ou menos nessa ótica. Não sei como que vai ser feita essa cobrança do imposto de renda da pessoa física. Se vocês já souberem como que isso vai ser feito, recolhido, eu gostaria de saber, não sei como. Mas essa estrutura tributária, ela é muito baixa dentro dessa realidade da nossa necessidade aqui. E uma outra coisa importante, só para amarrar, quem é estatisticamente esse apostador, né? Ele é jovem, porque 33% tem entre 16 a 29, 23% tem entre 30 a 39 anos, é homem, 62%. Ensino médio completo. O ensino médio completo é estatisticamente quem mais joga. Quem tem menos escolaridade joga menos, quem tem mais escolaridade joga menos. E aí, fazendo uma amarra, não, joga menos. O ensino médio completo mais escolaridade joga menos. E quem tem menos escolaridade joga menos também. É uma faixa central. A mediana é a mediana. É quem joga mais. Uhum. E aí eu vou fazer uma amarra com a questão do endividamento. 42% de quem joga tem dívidas em atraso com mais de 90 dias. E 58% não possui dívidas em atraso. Mas esse é um percentual muito elevado e quando a gente pega a faixa de renda também, ela é uma coisa importante. A gente não pode esquecer que a gente está num país de renda média baixa, então isso tem um impacto muito grande. Então, são essas questões aqui colocadas que eu acho que a gente precisa aí dar uma amarrada.